A avaliação dessa Volvo XC40 híbrida e blindada. Meu nome é Marlon e hoje eu vou fazer uma avaliação completa dessa Volvo, que é minha, pessoal, e ela também pode ser sua. Afinal, eu vou dar ela para um dos meus seguidores. Fique até o final do vídeo para saber como você pode ganhar ela. Mas vamos falar do carro? Gente, é uma frente espetacular e imponente demais. Os faróis são full LED. O farol de milha também é full LED. E uma das coisas que eu mais gosto nesse carro é que esse farol, se você vira o volante para a direita, ele dá uma virada para a direita. Se você vira para a esquerda, ele dá uma viradinha para a esquerda. Os faróis. Tem os faróis de milha, que quando vira para a direita, acende o farol da milha para a direita. Quando vira para a esquerda, também acende o farol de milha para a esquerda. Mas os faróis de cima também fazem essa movimentação. Esse design clássico aqui da Volvo, que só a Volvo tem, que é o farol cortado aqui no meio, é simplesmente sensacional. Indo aqui pro lado, né, a gente tem essa roda Aro 20, um disco de freio que eu acho que é do tamanho de uma roda Aro 13. Cara, aqui você tem freio e roda para qualquer terreno. Freio, você estanca. Esse carro, se pisar no freio, ele estanca. Aliás, ele tem um detector aqui na grade, ele tem um detector de colisão. Então, se ele acha que vai colidir, ele freia o carro sozinho. E ele estanca mesmo. Aqui em cima, a gente tem, ó, o carregador das baterias desse carro. Esse carro, como eu falei, ele é híbrido. Ou seja, ele tem um motor a combustão, que eu já vou mostrar para vocês, e também tem um motor elétrico. Um motor elétrico de 82 cavalos, e você carrega a bateria por aqui. É um carregador do tipo 2. Que é o carregador mais lento. Para carregar essas baterias num carregador de 7 kW demora mais ou menos aí umas 3 horas. Agora vamos ver o que tem embaixo do capô. Coisa de Volvo, tá? Simplesmente você abre o capô assim, ó. Qual carro você levanta o capô dessa forma, vai dizer. Aqui a gente tem dois amortecedores que sustentam esse capô inteiro. Aqui a gente tem um motor turbo de 3 cilindros 1.5, ou seja, 1.5 3 cilindros turbo que entrega 180 cavalos, que combinado com o motor elétrico, juntos somam 262 cavalos. Gente, é um tesão pisar nesse carro. Assim, é simplesmente espetacular. Essa parte aqui, ó, desses cabos laranja, é toda a parte que faz o conjunto do motor elétrico, né, que depois desce para lá. Uma curiosidade, esse carro não tem varetinha de óleo, tá? O nível de óleo você checa lá no computador de bordo, no painel. Vamos falar do consumo desse carro. É esplêndidos 24,5 km por litro na cidade, na gasolina. Me diga qual carro que você conhece que faz isso. 24,5 km por litro na cidade. Cara, eu desconheço outro que tem esse nível aí de autonomia. Para mim é uma autonomia muito alta. Quer ver uma outra coisa, curiosidade muito legal? Olha aqui, ó. Tá um pouquinho sujo aqui, ó. Mas diz aqui, ó. Air Woofer Technology. É o seguinte, toda a parte de subwoofer, ele não tem um alto-falante do subwoofer no painel. O som do subwoofer, ele sai dentro da saída de ar, é isso mesmo. E isso deixa o som esplêndido. Aliás, esse carro aqui tem um som simplesmente esplêndido. Vamos dar uma olhadinha agora nessa lateral aqui, ó. Mais uma vez, rodas absurdamente espetaculares. Aqui, pisca-pisca no retrovisor. Maçanetas aqui, que você, inclusive na chave de presença da porta do carona ou na porta do passageiro, ela também abre o carro quando você tá com a chave no bolso, a chave de presença. Aqui embaixo tem os LEDzinhos que iluminam todo o chão quando é à noite. Isso também é espetacular. Aqui tá fechado, mas é o tanque de combustível, tá? Esse aqui é o modelo Recharge, né? Justamente porque ele é um modelo híbrido. Indo aqui pro porta-malas, a gente tem um porta-malas de 460 litros, super bem servido. Esse porta-malas aqui é espetacular. Uma curiosidadezinha aqui, ó, dá até para acessar o porta-malas ali, ó, a parte do carro por aqui, tá bom? Uma curiosidade mesmo. Para fechar, conforto e segurança. Clicou aqui, fechou e é disso que o povo gosta, na verdade. Vamos lá, vamos entrar dentro do carro para você dar uma olhadinha também. Como eu falei, esse carro aqui é blindado, então vamos olhar aqui, ó, a grossura do vidro. É essa grossura aqui, ó. Se não me engano, é um vidro de 19 milímetros. Então toda essa parte aqui, ó, é a parte blindada. Nível 3A. É segurança total. Isso aqui pode tomar uma rajada de tiro que não entra bala. Como eu falei, o som é o Harman Kardon. Cara, que som fenomenal. É absolutamente espetacular. Aqui é legal também que tem as memórias de posições do banco, do motorista, né? Pode ter a memória 1 e a memória 2. Clicou na memória 1, posição do banco, tudo digitalzinho, né? Cara, isso aqui é absurdo, é muito legal. Então você tem duas memórias para um motorista ou para outro motorista. Aqui, né, é onde sai o som que eu falei, que tem do subwoofer. Então ele sai por essas saídas de ar aqui, e você, até se botar o ouvido ali, você vai ouvir o som do subwoofer, que também tem kit de Twitter aqui, tem outro alto-falante aqui. Cara, esqueci a quantidade de alto-falante desse carro, mas é muito alto-falante que tem. Vamos falar um pouquinho aqui do painel do carro,
porque é muita informação nesse painel todo digital. Cara, para mim um dos melhores painéis que existe é esse da Volvo. Eu gosto muito do da Volkswagen, que é o mesmo da Audi, e o da Volvo. São dois painéis espetaculares. Informação de velocidade, padrão, tudo certo. Aqui a gente tem a informação que eu gosto sempre de falar, que é da parte híbrida. Então aqui a gente tem uma espécie de conta-giros. Então quando o carro está acelerando, esse ponteirinho sobe. Se ele tiver no modo elétrico, ele vai subir. Tá vendo que tem uma gotinha ali? Aquela gotinha é a gotinha da gasolina. Se ela tá transparente assim, sem nada preenchido no meio, é porque não tá com o motor a combustão ligado. Se tiver pintada dentro, é porque tá com o motor a combustão ligado. Se tá vazia, é porque não tá com o motor a combustão ligado. Só para você ver aqui, ó, eu vou clicar aqui agora, ó, nesse modelo aqui, e aqui no painel, ó, aqui, ó, vai dar power. Aí já mudou, na verdade mudou tudo aqui. Não tá nem mais aparecendo gotinha, mas tá aparecendo todo o conta-giros. Deixa eu colocar aqui no híbrido, vamos ver se vai continuar com o motor ligado. Continuou, ó, aqui tá a gotinha preenchida. Aqui embaixo dá pra ver a autonomia do tanque de combustível, que tá um pouco mais de meio tanque. Aqui dá pra ver que a bateria tá mais ou menos na metade. E embora essa bateria esteja vazia, a gente tem que analisar isso aqui, né? Então a gente tá vendo que a bateria tá na metade. Uma autonomia no híbrido de 15 km. Se eu voltar aqui no modo Pure, seria apenas o modo elétrico, digamos assim. Só que aí a inteligência dele, ele tem que entender quando ele consegue acionar o modo somente elétrico ou não. Daqui a pouquinho ele vai conseguir, a gente coloca. Então aqui em cima a gente tem uma autonomia do elétrico, que aumentou agora um pouquinho para 16, possivelmente porque o fato de estar com o motor ligado, ele também está carregando as baterias. E está com uma autonomia de combustível de 300 km. Ó, ele desligou o motor a combustão agora, e aí a gente vai botar no Pure, ó, pronto. Aí veja, não estava 16, agora já aumentou um pouquinho para 18. Quando a gente coloca no modo elétrico, 100% elétrico, parece que tem um uso melhor da bateria, então tem uma autonomia maior. Em geral, no modo híbrido, ele primeiro usa o elétrico, e aí se tu precisa de mais força, se tu pisou no acelerador mais forte, aí ele entra no modo a combustão. O modelo Power, o modo Power, ele aciona os dois motores ao mesmo tempo, fazendo com que esse carro, na potência máxima, ele faça de 0 a 100 em apenas 7 segundos, o que é excelente. O computador de bordo aqui no meio, muito legal, ele tem um GPS total, você pode inclusive colocar destinos, tudo. Isso é muito bacana. Aqui, toda a parte de estações de rádio. Essa parte aqui é uma parte que eu gosto muito, é a parte de desempenho. Eu, como rodo menos de que 50 km por dia, então eu uso muito o modo elétrico. E eu uso pouco a gasolina. Tanto que ele tá dando aqui, ó, que nos últimos 100 km eu gastei apenas 1 litro de gasolina. Ou seja, estamos falando de 100 km por litro, né? Se você fizer a continha, é isso, é 100 km por litro. Mas isso porque eu uso muito o modo somente elétrico. Quando usa gasolina, é quando acabou a bateria para mim. Significa que eu andei mais de que 50 km. Aí ele gasta um pouquinho de gasolina. E aí eu chego em casa, coloco para carregar, enche a bateria, no dia seguinte só uso o modo elétrico. Enfim, esse carro ele acaba sendo mais utilizado em modo elétrico do que no modo a combustão. Inclusive, isso cria uma vida útil do motor a combustão muito maior. Porque pensa que um carro, esse carro aqui está com 61 mil quilômetros rodados, mas pensa que talvez metade desses quilômetros não tenham sido feitos por motor a combustão, tenham também sido feitos por motor elétrico. Ou seja, o motor a combustão não rodou 60 mil quilômetros. Aliás, talvez esse carro nem precise trocar óleo a cada 10 mil quilômetros. A gente troca por precaução, mas quando a gente tira o óleo e vê o óleo que saiu, por exemplo, a gente percebe que esse óleo ainda está com uma ótima qualidade, porque na verdade a grande maioria dos quilômetros foram rodados com motor elétrico e não com motor a combustão. Uma outra curiosidade bem legal é essa plaquinha aqui de velocidade, tá vendo aqui, ó, 50. Significa que aqui, ó, ele tem uma câmerazinha nessa parte de trás do retrovisor, ele tem uma câmerazinha e ele conseguiu ler a última placa de velocidade que foi detectada. E ele coloca aqui no painel, no caso aqui foi a Avenida Dom Pedro, que o limite é 50, passei por uma placa, ele detectou e ele colocou a informação da velocidade máxima. Também ele tem todos os radares cadastrados, ou seja, ele mesmo avisa do radar. Vamos colocar o cinto aqui, fechar as portas, para que a gente consiga dar uma olhadinha no negócio aqui, ó. Botei no D e ligou o mapa, ou seja, ele mostra um mapinha totalmente integrado aqui. Veja que como eu coloquei no modo Pure, toda essa partezinha aqui ficou elétrica. Se eu colocasse aqui no modo híbrido, aí a partezinha elétrica volta para cá, e aí se eu precisar de mais potência que isso, aí ele vai acionar o motor a combustão. Pra você ver que é tecnologia integrada e funcional o tempo todo. Aproveitando aqui, vamos mostrar esse teto espetacular. Então tem essa cortina aí, que inclusive, não sei se você percebeu, a cortina ela não é blackout, ela deixa passar uma certa quantidade de luz. E segundo a Volvo, isso é para que os motoristas, os passageiros, tenham uma frequente alimentação de vitamina D.
que é a vitamina da luz solar. Esse vidro aqui tá blindado, ou seja, 100% também de segurança. E a gente tem os controles padrões de luz ambiente, que é lindo, é espetacular também. Aqui no meio a gente tem, logicamente, a parte da marcha. Curiosidade, o P é um botão e não é na alavanquinha. Aqui, freio de mão automático. Aqui a gente tem controle das estações de rádio. Vamos mover um pouquinho de som? Cara, o som é espetacular, gente. Eu acho isso maravilhoso mesmo. Aqui a gente tem carregamento de indução. Se o seu telefone carrega por indução, colocou aqui, tá carregando por indução. Para conectar um Apple CarPlay, você basta conectar seu telefone por cabo aqui na portinha USB. E aqui a gente tem uma saidinha 12 volts também. Os bancos, inclusive eu gosto de dar aquela puxadinha aqui, ó, que dá uma estendidinha e acomoda melhor a perna aqui. Mas é de tecido semelhante a alcântara e de couro nas laterais, cara. Banco altamente confortável, gente. Assim, de verdade, aqui é top do top. Vamos dar uma olhadinha lá no banco de trás? Aqui no banco traseiro, a gente tem confortavelmente 2 pessoas no banco de trás, embora ele também aceite uma pessoa no banco do meio, tá? Só que tem esse túnel aqui que é bem grande. Claro que a pessoa pode sentar aqui e colocar os pés um de cada lado, funciona, mas fica com o túnel bem grande aqui no meio, que é por causa, inclusive, da tração integral. Se a gente pode botar esse carro no modo off-road, ali no painel, nos modos de condução, e aí também habilita a tração nas rodas traseiras. Aqui no meio, porta-copo. Cara, isso aqui é muito conforto, ó. Isso aqui é espetacular, gente. Nossa, como eu gosto desse carro. Aqui no meio a gente tem 2 saidinhas tipo C, que é muito raro até de ter, né? Normalmente são USBs padrão e não as tipo C. Então aqui a gente tem tipo C e a gente também aqui tem ar-condicionados. Você pode fechar. Esse é um modelinho que só tem na Volvo, né? Esse formato aqui só tem na Volvo e isso aqui é espetacular também. Agora dá uma olhadinha nessa visão do passageiro aqui atrás para cima. Você consegue ver tudo. Se é à noite, então é espetacular, é poder ver o céu, as estrelas, os prédios. E se você olhar aqui para o painel, é também uma visão espetacular, porque você está vendo um cockpit muito bem desenhado, com bastante tecnologia embutida. Concluindo aqui atrás, redezinhas porta-treco. Aqui também tem alto-falante, tem alto-falante aqui, tem alto-falante aqui, tem alto-falante aqui atrás. Deixa eu ver, 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. De cara assim eu contei 13 alto-falantes nesse carro. É muito alto-falante. Aqui tem um porta-cabide. Você pode pendurar algumas coisinhas aqui. Luzinha de leitura ou iluminação aqui da parte de trás. E eu acho que é isso aqui na parte de trás do carro. Olha essa frente agora com os faróis acesos, né? É lindo demais mesmo. E esse carro aqui pode ser seu por apenas 3 centavos no combo promocional. Você acessa o site sortegrande.org, clica lá na ação dessa Volvo e você adquire suas cotas por apenas 3 centavinhos no combo promocional. No momento que eu estou gravando esse vídeo, já se passaram mais de 60% das cotas, ou seja, 60% das cotas já foi. Restam talvez aí uns 30 e poucos por cento. E além do prêmio principal, que é essa Volvo, ainda tem os bilhetes premiados. Quando você adquire uma cota, você ganha um bilhete. Aquele bilhete pode ser um bilhete premiado, que vai dar para você instantaneamente no Pix R$1.000. Mas caso você, ao ganhar esse carro, não queira ganhar o carro, queira ganhar um valor em dinheiro, a Sorte Grande entrega para você o valor de R$130 mil. Mas eu já pergunto para você colocar aqui no comentário, o que você preferir? Levar um carro de tabela FIP de 200 mil ou R$130 mil no Pix na conta na hora? O que você prefere? Deixa aqui nos comentários. E essa foi a avaliação completa desse carro, dessa Volvo maravilhosa XC40 híbrida blindada, que pode ser sua. Gostou do vídeo? Então já deixa o gostei aqui embaixo e caso não seja inscrito, clica ali, verifique a sua inscrição para sempre receber um vídeo novo.